Ansiedade, medo, estresse. Você já reparou que essas palavras estão cada vez mais comuns no nosso dia a dia? Afinal, o que está acontecendo? Por que essas reações são tão comuns entre as pessoas na atualidade? Para falar mais aí sobre este assunto, eu recebo nossa super terapeuta sistêmica, a Márcia Isabel. Boa tarde, Márcia. Que prazer recebê-la. Revela, tudo bom? Revela, muito bom. Prazer é todo meu. Que bom tê-la aqui. Vim para falar de um tema tão atual, né? Porque a gente fala de hoje em dia que as pessoas talvez tenham mais problemas de ansiedade e estresse. Isso é fato ou antigamente não se falava tanto de ansiedade e de estresse? Ou não tinha? Tinha, sempre teve, mas não era falado, era camuflado, era renegado. Eu tenho engole, não é nada, eu tenho que ser forte, tá tudo bem, você não precisa ser assim, olha pra vida, pensa positivo, né? Quantas frases que muitas ouviram. Sim. E não era olhado profundamente. Ou seja, não é que hoje tem mais estresse e ansiedade, mas sim as pessoas estão procurando mais ajuda, é isso? Estão procurando mais ajuda. Estão procurando, tem mais diagnóstico, tem mais especialidades, tem um olhar para realmente, a frase que eu adoro, eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu compreendo a sua dor, tem mais estudos, tem mais buscas também, e isso faz toda a diferença no ser humano. Entendi. As pessoas que, por exemplo, estão em casa, às vezes, sofrendo com estresse, sofrendo com ansiedade, muitas vezes elas acham que elas estão sozinhas, porque às vezes olha para o vizinho, né, que a gente tem aquela maneira da comparação, né? O vizinho tá tão feliz, tá tão bem, por que eu tô assim? Por que eu tô triste? Por que eu... E não é assim, a gente tem que olhar pra gente mesmo, entender o que tá acontecendo e tentar superar isso. Exato, buscar especialista quando não se encontra. Então, olhando para o vizinho, muitas vezes a pessoa se compara bastante e diz, eu tenho tanto, eu tenho um bom marido, eu tenho uma boa esposa, eu tenho uma família, eu tenho uma vida financeira equilibrada, mas eu tenho uma tristeza, ou eu tenho muito medo, eu tenho a minha vida estranha. A pessoa não consegue definir o que acontece aqui no peito, a falta de paz interna. Então essa busca cada vez mais está acontecendo porque realmente nós estamos tendo esse conhecimento e essa abertura, né, para fazer essa possibilidade acontecer. E como que a terapia sistêmica ela pode ajudar nesses casos de ansiedade, de medo, de estresse? Então, assim, o que eu estou vendo bastante, Patrícia? A diferença de cada ser humano é muito única. Um trauma aconteceu na vida dela, ou ela está carregando um trauma recorrente tipo na família, né? Esta família tem padrões, repetições, são assim, de alguma forma. Então, vamos olhar para a pandemia. Né? Vamos olhar. Quanto medo, quanto ansiedade, quanto estresse. Ali começou muito o desencadeio de muitas coisas. Sempre existiu, mas desencadeou mais medo para algumas pessoas. Então, por que para algumas pessoas desencadeou mais do que para as outras? Então, quando eu posso olhar para um passado desta pessoa, pode ser dela, por exemplo, medo de morrer alguém. Então, eu posso ir para um passado dela na infância e posso perceber que talvez na infância ela perdeu um vovô, uma vovó que amava muito e aquilo foi muito impactante. Não teve um acolhimento necessário ou o próprio medo desencadeou nela e agora passar pela mesma sensação de morte, de morrer alguém ou algo assim, gera para ela toda uma ansiedade. Então ela está presa no trauma do passado e é jogada para o medo do futuro, né? Que a gente fala que a ansiedade é lá no futuro. Sim. Mas por que eu tô lá no futuro? Porque eu tô presa no passado. Então eu sou jogada para o futuro, medo que aconteça. Então desencadeia muito na pessoa essa ansiedade por causa do medo que teve que engolir, fingir de conta que tá tudo bem, a vida é assim, a pessoa morreu, vão olhar para frente e foi colocado panos quentes, né? Não foi olhado realmente para a dor. Então isso desencadeou. E quando nós falamos de uma pandemia, então nós estamos falando que pessoas dos meus ancestrais, talvez meus avós, meus bisavós, passaram pandemias. E como foi lá atrás? Eles conseguiram dar conta de passar por isso? Perderam muitas pessoas? Tinham um tratamento adequado? Quais foram as mudanças que eles tiveram que fazer ou não fazer? O que aconteceu naquilo que aqui agora eu estou revivendo a mesma memória deste passado, que não é minha. Sim. Aqui não é meu. Eu estou sendo jogada lá atrás nessa memória que está desencadeando em mim e aí eu começo a me perder de mim mesmo, eu começo a sair da minha presença
porque eu estou vivendo uma outra memória que não é minha. Mas através da terapia a gente consegue sair desse ciclo? Sim, quando eu consigo observar aonde começou, o que aconteceu, então a pessoa diz, opa, isso já passou, foi na minha infância, ou isso já passou, foi lá atrás. Então, algumas pessoas passaram de bem, tipo assim, tá tudo bem, mais uma doença, uma pandemia, ficaram sentindo com as mortes, mas conseguiram passar. Tem algumas pessoas ainda estão lá, estão presas de novo lá. Então elas estão, a gente vai e volta, revivendo aquele momento. Então volto lá, ressignifico aquilo que aconteceu para que ela possa voltar no aqui e agora. Respirar e dizer, agora eu faço por mim de uma forma diferente. Então eu começo a ter um entendimento. E quando eu tenho o meu entendimento, eu posso fazer uma escolha no meu coração para que eu possa encontrar a paz. E a paz é que vai me ajudar eu ter esses próximos movimentos acontecendo. Entendi, porque assim, a gente muitas vezes não consegue fugir do que a gente chama de estresse, né? Do dia a dia. Às vezes, trabalho, principalmente fim de ano, muitas pessoas ficam naquela... Já encontraram os amigos? Como é que tá? Correria. Como é que você tá? Na correria. Correria, sempre na correria, né? Então, às vezes, muitas coisas a gente não consegue evitar do estresse. E como contornar? O que fazer? Como fazer? Qual é a receita desse bolo, Márcia? Conta pra mim. A receita do bolo. Eu gosto de olhar para a receita e começar pelo autoconhecimento. Isso que estou vivendo é meu ou estou sendo influenciado pelo sistema ao meu redor? Porque eu posso estar influenciado pelo sistema ao redor. Voltando nesse exemplo da pandemia, muitas vezes eu não tenho uma memória dos ancestrais, uma memória, mas pelo convívio que eu tenho com as pessoas, eu posso gerar este medo, esse estresse, essa angústia, isso que está dentro de mim, porque é o que mais falo. Então, quando você fala, as pessoas estão estressadas, estão em alguns movimentos. Então, o autoconhecimento, a receita do bolo é o autoconhecimento. Isso é meu? Isso é de alguém? Isso é interferência de alguém? O que eu posso trazer com as minhas forças? Como eu posso encontrar de novo essa paz? Como eu posso fazer uma terapia que me ajude a centrar-me de novo na minha força, não na força dos outros. Fazer por mim, não fazer o que o outro quer. Então eu vou alinhando tudo isso, mas o primeiro movimento, o alinhamento, é através do autoconhecimento. E muitas pessoas que você percebe ainda estão vivendo muito presas à questão da pandemia. Assim, a gente diz que é uma variante aqui, um negócio aqui, todo mundo tem que se cuidar, claro. Sim. Mas tem muitas pessoas ainda que estão presas no pânico da pandemia? Tem. Patrícia, ainda tem gente que ainda está lá. E quando estão ouvindo que tem uma possibilidade de retorno, algo assim, elas paralisam a vida dela, porque o medo faz isso, né? Ela paralisa a vida dela e ela fica estagnada. Não, eu não vou fazer isso porque vai acontecer isso. Eu não vou fazer uma viagem porque pode acontecer isso. Eu não vou visitar alguém porque... Entende? Ela cria dentro do movimento dela, e é bem interessante esse movimento criado dentro de cada pessoa, porque eu vou trazer, não política, mas eu vou trazer a memória que alguns não se manifestaram com a pandemia, mas estão se manifestando agora com os movimentos de manifestações, né? Que eu coloco assim, é outra memória que está muito latente pelo nosso próprio passado. E aí, então, tem alguns que caem numa forma de memórias atuantes e outro cai em outras memórias atuantes. Então, por isso que o autoconhecimento de si e o autoconhecimento do sistema familiar faz toda a diferença em qual memórias que eu estou. Porque sempre vai ter memórias ativadas, né? Ou minha, ou do meu pai, ou da minha mãe, dos meus avós, vai estar, porque está em mim. Ou o sistema, né? Porque o sistema sempre está em movimentos. Então, quando eu consigo trazer o que me equilibra, aí eu consigo olhar para frente, sair daquilo que me aprisiona, porque o medo aprisiona demais. Ele ajuda quando é em equilíbrio. Agora, quando é em desequilíbrio, ele paralisa e faz a pessoa não fazer mais nada da vida dela. Olha só, isso é muito prejudicial. Márcia Melinda, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a você. Passa seu Instagram, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o assunto, já entra em contato contigo. Constelação Márcia Isabel. Isso aí, brigadão mais uma vez, até a próxima. Obrigada mesmo.